Tudo já internalizado, ou pelo menos em processo de internalização, para a gente então dar prosseguimento. Então, não passe, para o módulo seguinte sem antes adquirir essa confiança do módulo anterior. Adquirida a confiança desse módulo anterior da petição inicial, vamos iniciar então o nosso tema, que é a contestação, não é isso? Então temos pontos muito importantes para debater sobre esse assunto tão rico, que é a contestação. Aqui a gente fala em prazos e estrutura da peça, parte 1. Então, eu tenho a partir de então 3 aulas com vocês para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Você viu na aula 1 comigo que já caíram 2 contestações no nosso exame. 2 peças como essa. Então, bastante atenção, sempre factível, sempre possível de retornar à nossa contestação. Bom, primeiramente, eu queria ver com vocês algumas questões mais teóricas sobre a contestação. Elas vão nos ajudar tanto na estrutura da peça, quanto também no âmbito de eventuais questões discursivas. Uma primeira questão relativa à contestação, muito importante, diz respeito à questão da audiência e o prazo para contestar. Bastante cuidado com esse tema. Dá uma olhadinha comigo como que isso vai funcionar. Pessoal, vai funcionar da seguinte forma. Não se esqueçam. Vejam, feita a petição inicial pelo autor, você sabe que há 2 caminhos que ele pode seguir. O primeiro caminho, como você viu comigo, é em sua petição inicial, ele manifestar interesse pela realização da audiência. Pessoal, se o autor manifestar interesse pela realização da audiência, essa audiência será realizada necessariamente. Se o direito admite a autocomposição e o autor se manifesta pela realização da audiência, se ele manifesta o seu interesse pela audiência, nós teremos audiência. Agora, a outra forma, o outro caminho, é o autor, em sua petição inicial, manifestar desinteresse pela audiência. E onde eu quero chegar? Aqui, ó. Se o autor manifesta desinteresse pela audiência, o juiz, ele vai designar a audiência. Então, o juiz designa a audiência e manda citar o réu. Citação do réu. O réu foi citado para uma audiência. Gustavo, mas o autor manifestou desinteresse. Mas vai marcar assim mesmo. Vai marcar e o réu vai ser citado. E aí tudo vai depender do que o réu vai fazer. Vejam só, pessoal. Citado para essa audiência, se, letra A, o réu ele for omisso, ele nada disser, ele não diz que quer nem que não quer, ele se manteve omisso. A sua omissão pressupõe que ele quer a audiência e se ele então for omisso, essa audiência deverá ser realizada. Gustavo, mas o autor manifestou desinteresse, mas o réu, ao ser omisso, ele então faz com que pressuponhamos que ele quer a audiência e essa audiência vai ser realizada. Agora, letra B. Se o réu, ele também manifesta o seu desinteresse pela audiência, então vejam que agora temos uma dupla manifestação de desinteresse. Um desinteresse pelo autor e um desinteresse pelo réu. Ambos manifestaram desinteresse. Nesse caso, essa audiência que foi designada, ela será cancelada. Por que ela foi cancelada? Porque ambos, tanto o autor quanto o réu, manifestaram desinteresse pela audiência. Tá ok? Então você já pode extrair uma premissa de que não haverá audiência de conciliação quando ambas as partes manifestarem desinteresse. Se o autor manifestar interesse, haverá audiência. Se o autor manifestar desinteresse, mas o réu manifestar interesse, ainda que seja apenas mantendo-se omisso, haverá também audiência. Ok? Algumas observações importantes. Chega aqui comigo para a gente concluir. Primeira observação importante. Observação. Essa manifestação de desinteresse
pelo réu, ela deverá ser feita por petição em até 10 dias antes da audiência. Correto? O réu, ele tem até 10 dias antes da audiência para manifestar seu desinteresse. E, segundo a observação, vale a pena lembrar, em havendo litisconsórcio no processo, pessoal, a manifestação de desinteresse, ela só será eficaz se for feita por todos os litisconsortes. Se eu tiver 2, 3, 4 autores, 2, 3, 4 réus, a manifestação de desinteresse só surte efeito, só gera a eficácia se feita por todos, se todos manifestarem o desinteresse, ok? Aí, nesse caso, não haverá audiência. Aí é que está. Nós precisamos fazer esse retorno, nós precisamos voltar nessa digressão do artigo 334 para que a gente possa entender como que vai funcionar a articulação da nossa contestação, notadamente quanto ao prazo, ok? Então, entendeu? Quando que há, quando que não há audiência, como que o autor manifesta desinteresse, como que o réu manifesta desinteresse. Lembrando ainda, o prazo para o réu fazer essa manifestação e ainda essa questão do litisconsórcio, fechou comigo. Entendido isso, você tem condições agora de compreender o artigo 335, que faz um estudo sobre o prazo para contestar. Tá ok? Dá uma olhadinha comigo aqui, por favor. O artigo 335 diz que o réu poderá oferecer a contestação no conhecido prazo de 15 dias úteis, cujo termo inicial será a data, vejam, regra geral, data da audiência. Então vejam, havendo audiência, o dia do começo do prazo é o dia da audiência. Então essa é a regra geral, é a regra mais importante. Se houver mais de uma sessão, da última sessão, não é isso? Independentemente das partes terem ou não comparecido. Regra geral, 15 dias da data da audiência. Tenha o autor comparecido ou não, tenha o réu comparecido ou não, tenham ambas as partes comparecido ou não. O dia do começo é o dia da audiência. Claro, quando eu falo dia do começo, excluindo esse dia e começando a contar do primeiro dia útil seguinte. Primeira regra. Segunda regra de contagem de prazo para a audiência. A segunda regra de contagem para a contestação. A segunda regra de contagem de prazo é para aquela situação que você acabou de ver comigo. Qual situação? Aquela em que o autor manifesta o desinteresse e o réu também manifesta desinteresse, ocasião em que a audiência é cancelada. E nesse caso, qual que é o termo inicial do prazo para o meu cliente contestar? Está aqui, ó. Vejam, inciso 2. Nessa hipótese, o termo inicial do prazo é o dia do protocolo do pedido de cancelamento de audiência apresentado pelo réu. Então, você está lembrado que o réu ele pode manifestar desinteresse pela audiência caso o autor também o tenha feito. E assim o fazendo, esse protocolo dessa petição vai fazer com que nós tenhamos o dia do começo do prazo para contestar. Então, se a audiência está designada para o dia 30 de setembro e o réu, lá pelo dia 5 de setembro, manifestou desinteresse pela audiência, no dia desse protocolo, eu tenho o termo inicial do prazo. Protocolizei essa petição dia 5 de setembro, uma terça-feira, meu prazo começa a contar dia 6 de setembro, uma quarta-feira, tá vendo? Então, quando não há audiência, porque ambas as partes manifestaram desinteresse, nós então contaremos esse prazo dessa forma. O dia do protocolo é o termo inicial, lembrando que começa a contar no primeiro dia útil seguinte. Tá ok até aqui? Eu aposto numa dessas duas hipóteses. Você ter que lembrar que o dia do começo do prazo para contestar é o dia da audiência ou que o dia do começo do prazo é o dia desse protocolo.
o protocolo do pedido de cancelamento da audiência. Fechado? Ponto. Mas existe uma situação, por fim, que é a seguinte. Pessoal, imagine que nesse processo o direito discutido não admita autocomposição. Imagine que seja uma situação bastante incomum a propósito na área civil, mas que o direito discutido entre as partes não admita a autocomposição. Se o direito não admite a autocomposição, o juiz não designa audiência de conciliação, porque não é possível fazer conciliação. Se não haverá designação de audiência de conciliação, como que o réu conta o prazo para contestar? Aí é que vem o inciso 3º desse artigo, que lembra que o termo inicial do prazo para contestar será a data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Entenda-se, quando não puder ser designada a audiência, nós vamos contar o prazo para contestar nos termos do artigo 231. E o que o artigo 231 nos traz? É aquele artigo muito conhecido da maioria, que fala que se um réu foi citado por correio, o dia do começo é a juntada do AR. Se o réu for citado por oficial de justiça, qual que é o dia do começo mesmo? A juntada do mandado. Lembram disso? Se um réu foi citado, lembram, por edital no processo, aí então o dia do começo é o primeiro dia útil seguinte, ao fim da dilação que o juiz assinou, para o edital ficar circulando. O artigo 231 merece uma leitura por parte de vocês. Repito, na minha prospecção, não é a hipótese mais esperada, uma hipótese onde não caiba a audiência de conciliação, porque na área civil, a esmagadora maioria das situações autoriza essa audiência. Mas, se, por exemplo, uma causa é proposta contra a fazenda, numa ação que ela não pode fazer acordo, como que a fazenda vai contestar? Ela vai contar o prazo nos termos do artigo 231, juntada do AR, juntada do mandado, etc. Mas para a gente, o foco é o inciso 1º e o inciso 2º. Dia do começo do prazo, dia da audiência. Em havendo ambas, a situação em que ambas as partes manifestem desinteresse, aí o dia do começo é o dia do pedido de cancelamento que o réu faz naquela petição. Até quantos dias antes da audiência? Até 10 dias antes. Fechado? Então, muito cuidado. Foco nessa questão atinente inicialmente ao prazo para contestar. Fechado? Leitura do artigo 335, obrigatória. Bom, dito isso, segue comigo. Outro ponto inicial, ainda nessa iniciação sobre a contestação, que eu queria destacar, pessoal, diz respeito ao princípio da eventualidade no âmbito da contestação. Artigo 336. O artigo 336 traz o importante princípio da eventualidade. Vejam bem, pessoal, esse artigo, o artigo 336, vai lembrar que o réu, em sua contestação, e isso é muito importante que a gente tenha em mente, ele faça o quê? Ele, em sua petição, ele traga toda a matéria de defesa, ainda que em seu conjunto, essa defesa aparente contradição lógica. Então, veja bem, é aquela velha história, né? Eu sempre tenho que me pautar na hora de fazer uma contestação pelo princípio da eventualidade. Naquela situação em que eu digo assim, por exemplo, olha essa primeira matéria de defesa. Excelência, a prescrição. A prescrição no caso. Quando eu for mudar de defesa, o que eu vou dizer? Em atenção ao princípio da eventualidade. Em atenção ao princípio da eventualidade, se Vossa Excelência não acolher a defesa anterior, eu quero discutir aqui a inexistência de débito. Aí eu vou tentar arguir, e aí trago aquela defesa, demonstro por quê. Se eu for mudar de defesa, em atenção ao princípio da eventualidade. Sempre que eu mudar de estratégia, que eu sair de uma defesa para outra, eu vou dizer em atenção ao princípio da eventualidade. Gustavo, mas minha defesa fica contraditória? Fica.
Mas ainda que haja contradição, eu tenho que usar esse princípio. Ô Gustavo, porque eu estou alegando aqui em cima que eu não causei dano moral. E mais embaixo eu estou dizendo pelo princípio da eventualidade que caso Vossa Excelência entenda que eu causei dano, o dano não é de 100 mil. O valor indenizável não pode ser de um valor tão alto. É assim mesmo. O princípio da eventualidade, ele nos traz essa ideia de que a contestação deve trazer toda a matéria de defesa, ainda que essas matérias analisadas conjuntamente revelem uma contradição, certo? É meio que o princípio da cara de pau, né? Excelência, eu não causei dano, mas se Vossa Excelência achar que causei, o montante indenizável não deve ser esse. Fechado? Cuidado com esse artigo 336. Fechado. Dito isso, pessoal, vejam, é muito importante também a gente lembrar que quando a gente passa pelo artigo 336, ele nos dá uma impressão de que a gente precisa trazer toda a matéria de defesa na contestação. Todavia, vale sempre lembrar o artigo 343 do nosso CPC, ele traz uma importante situação que complementa esse raciocínio ao dizer todas as matérias de defesa na contestação, mas há algumas matérias de defesa que eu posso trazer depois. Está com 343 aberto? O advogado tem que saber que pelo princípio da eventualidade, todas as matérias de defesa devem vir na contestação. Mas o 343 vira para ele e fala, algumas matérias você pode trazer depois. O que um advogado pode apresentar como defesa, mesmo depois de já ter contestado? Abre o 343 aí comigo. Por exemplo, matérias conhecíveis de ofício. Uma prescrição, uma decadência, uma questão relativa à legitimidade de partes, coisa julgada, aquelas matérias que a gente chama de matérias de ordem pública, essas nós podemos trazer mesmo após a apresentação da contestação. São matérias de ordem pública. Então percebam, né? Nem tudo necessariamente virá na contestação. Após a contestação, há temas que podem ser trazidos. Então tem que lembrar disso naturalmente por uma questão discursiva. Porque na contestação a gente vai trazer tudo que for possível. Mas posteriormente o 343 traz essa permissão. Fato superveniente, direito superveniente, é até óbvio, né, gente? Quando eu faço minha contestação, eu estou diante de um cenário fático. Se um fato ocorre depois da contestação em meu favor, claro que eu posso deduzir essa defesa em momento posterior, não é isso? Então, atenção, conjugar o 336 com 343, todas as matérias de defesa, com exceção daquelas que podem ser trazidas posteriormente. Uma outra questão importante, pessoal, ainda dentro desses aspectos mais teóricos da nossa contestação, é um cuidado que você deve ter com o artigo 342, que traz aquilo que a gente chama de ônus da impugnação, ônus da impugnação específica ou especificada, o que significa o ônus da impugnação específica ou especificada. Pessoal, por essa regra, o réu, ao fazer sua contestação, ele deve impugnar cada um dos fatos trazidos pelo autor, porque, como regra, o fato não impugnado pelo réu em sua contestação presumir-se-á verdadeiro. Eu não posso fazer a chamada defesa por negativa geral. É proibido fazer defesa por negativa geral. Alguns também falam negação geral. A defesa por negativa geral, que seria aquela mediante a qual o réu diria: Excelência, todos os fatos não correspondem à verdade. Não pode. Essa é a defesa por negativa geral, que vai fazer com que os fatos se presumam verdadeiros, tais como não tivessem sido impugnados. Então eu tenho que impugnar fato por fato.
Eu não posso fazer uma defesa por negativa geral, uma defesa sem impugnar especificadamente os fatos trazidos. Só que bastante atenção, porque isso inclusive é muito válido para as questões abertas. Há alguns legitimados a apresentar defesa por negativa geral. E tem um que me parece o mais importante para a nossa prova, que é o advogado dativo. Então, bastante cuidado, porque o advogado dativo, ele tem essa autorização legal para fazer a defesa por negativa geral. Então, se porventura, na nossa prova, você for nomeado, você for designado um advogado dativo de um determinado réu, você tem essa faculdade, você tem a prerrogativa de fazer uma defesa por negação geral. E se você fizer isso, os fatos narrados pelo autor presumir-se-ão verdadeiros? Não, eles considerar-se-ão todos contestados, todos impugnados. Se o autor quiser prová-los, terá que então se valer dos meios legítimos, ouvir testemunhas, fazer perícia, porque não haverá presunção de veracidade. Ok? Fim dessa primeira parte. Uma análise quanto ao prazo da contestação, uma análise da regra da eventualidade conjugada com as matérias que podem ser deduzidas pelo réu depois da contestação e um cuidado especial com o ônus da impugnação específica, o ônus do artigo 342, o ônus dessa impugnação, a impugnação específica que se contrapõe à chamada defesa por negativa geral. Certo? Muito bem. Dito isso, pessoal, eu acho que a gente já pode então começar a pensar numa estrutura de peça da nossa contestação. Vamos fazer aqui uma análise a partir de então dessa estruturação. Vejam bem o que deve conter essa nossa contestação. Na nossa contestação você vai observar que há pontos mais simples do que a petição inicial e há alguns pontos menos simples, vamos dizer assim. Bom, aqui como primeiro item, vejam, eu já destaco, claro, o endereçamento. No endereçamento da nossa peça, a gente tem de fato um facilitador, porque para endereçar a petição inicial foi muito mais complexo, né? Por quê? Porque era necessário fazer um estudo sobre competência, analisar se era regra de domicílio do réu, se podia propor a ação lá no foro do local do fato, como era no caso das ações de reparação por dano. Será que eu posso propor ação no foro do domicílio do autor, quando a relação é consumerista? Posso. E nas ações de divórcio, lembram disso? Regra, guardião do filho incapaz? Aqui não, aqui é muito mais fácil. Porque para fazer a contestação, o enunciado necessariamente terá dito onde a ação está tramitando. Então você vai endereçar a sua petição ao juízo da causa. Se ele disse que a ação proposta tramita perante a 5ª Vara Civil da Comarca de São Paulo, você vai colocar excelentíssimo juiz de direito da 5ª Vara Civil da Comarca de São Paulo. Então é muito mais simples esse endereçamento, tá ok? Endereçou, saltou uma linha, veio para baixo, vamos para onde? 2. Indicação do número de origem. Então a gente coloca ali o número dos autos, não é isso? Autos, número, reticências, caso não tenha sido ofertada essa informação, não é assim? Saltou mais 2 linhas, você começa com o preâmbulo. O que nós temos que ter neste preâmbulo? Aqui também há um fator de facilitação, né? Por quê? Porque a gente não precisa fazer aquela qualificação completa do autor e do réu. Nós, como eu vou colocar aqui na tela, poderemos fazer fulano já qualificado nos autos da ação. Então vejam como vai ficar esse seu preâmbulo de uma forma mais simples, tá? Do que a da petição inicial. Percebam, né? Nós vamos ter aqui, vamos colocar o nome do réu, né? O réu, aí você coloca o nome dele, João, por exemplo. Aí você pode usar essa forma, né? Ó, já qualificado nos autos da ação
Aqui é outro ponto facilitador, né? Eles devem ter dado, e eles vão dar, qual é a ação que foi proposta. Então, se falar que é uma ação de cobrança, você põe nos autos da ação de cobrança. Se falar que é uma ação possessória, nos autos da ação possessória, não é isso? Então, já qualificado nos autos da ação que foi ofertada, então que nem é uma interrogação, é uma exclamação, não é isso? Que lhe move? Que lhe move? Aí você coloca aqui o nome do autor, não é isso? Aí você coloca o nome do autor. Vem por seu advogado. O que a gente vai colocar aqui depois do advogado? Uma remissão ao mandato. Porque da mesma forma que o autor faz menção ao mandato na inicial, o réu vai fazer menção ao mandato aqui na contestação, não é isso? Então vem por seu advogado, mandato em anexo, apresentar contestação pelos termos a seguir. Contestação pelos termos a seguir. Então não pode faltar a identificação do réu, qual é a ação que foi proposta, a identificação do autor, dizer que vem por seu advogado com mandato em anexo apresentar contestação. Então isso aqui seria o preâmbulo da nossa peça, com uma observação extremamente importante a ser feita. Já antevendo que há possibilidade de que a contestação exigida seja uma contestação com reconvenção, como foi da última vez, se isso acontecer, se nós tivermos que contestar e reconvir ao mesmo tempo, nesse preâmbulo, você vai ter que fazer essa advertência. Aí, nesse caso, naturalmente, você diria, né, que vem por seu advogado apresentar, se fosse o caso, contestação e reconvenção pelos termos a seguir. Então, tudo dependeria do caso. Com absoluta convicção, contestação. Eventualmente, com a reconvenção sendo indicada desde o primeiro momento, desde o preâmbulo. Tá claro? Então, muito bem, ó. Já asseguramos 2 décimos para o correto endereçamento ao juiz da causa. Já asseguramos aqui pelo menos uns 3 décimos para a identificação das partes, a ação e a peça que está sendo apresentada. Contestação ou contestação e reconvenção. Fechado? Muito bem. Aí a gente fecha essa estrutura inicial, né? Endereçamento e preâmbulo. Aí agora a gente vai para o miolo. Agora a gente vai para o desenvolvimento dessa peça. A partir de então, nós vamos começar, inclusive, a numerar, né, cada um dos tópicos que a nossa contestação deve conter. Quais são os tópicos que nós temos que trazer no miolo, né, no desenvolvimento da nossa contestação? Primeiro, está aqui. Tempestividade. Então, o primeiro item que você vai abrir, eu sugiro, é o item da tempestividade. Vejam bem, aqui há 2 formas de se desenvolver esse item. Se a sua prova, se o seu enunciado nada disser acerca do dia da audiência, se ele não pedir para você protocolizar a peça de defesa no último dia do prazo, basta que você diga que a sua contestação está nos termos do artigo 335, sendo apresentada dentro do prazo de 15 dias úteis. Nos termos do artigo 335, a sua petição está sendo apresentada dentro do prazo de 15 dias úteis. Claro, se eles quiserem ser um pouco mais minuciosos, eles podem dizer que foi realizada uma audiência. Aí você vai dizer que são 15 dias úteis, tendo como termo inicial o dia da audiência. Eles podem ter dito que o réu manifestou desinteresse. Aí você vai dizer 15 dias úteis, tendo como termo inicial o protocolo do pedido de cancelamento da audiência.
não é assim? Então eles podem ser mais minuciosos. E até mesmo pedirem para você datar a peça no último dia do prazo. Aí não tem como. Aí nós vamos ter que fazer essa contagem lá no dia. Eles podem dizer, por exemplo, que o dia da audiência foi no dia 12 de maio, uma quarta-feira. 12 de maio, uma quarta-feira. Eles vão dizer que esse foi o dia da audiência. 12 de maio, uma quarta-feira. E dizer que neste e no próximo mês, ou que nos próximos 30 dias ou 60 dias não há feriados, que naquele período a seguir não há feriados. Aí nós vamos ter que contar 15 dias úteis a partir de quinta. Quinta-feira, dia 3, sexta-feira, dia 4, pula sábado, pula domingo, volta segunda, enfim. Nós temos que fazer essa contagem no rascunho, 15 dias úteis, tendo como primeiro dia quinta-feira. Aí nesse tópico tempestividade, você vai dizer que o prazo é de 15 dias, tendo como termo inicial o dia da audiência e, portanto, findando em, aí vai colocar exatamente o dia final do prazo. Então, repito, a forma mais simples é caso eles não peçam para fazer a conta. Você apenas vai abrir o tópico da tempestividade, dizendo que a petição está sendo apresentada dentro do prazo de 15 dias úteis, conforme determina, inclusive, o artigo 335. Mas, se eles pedirem a contagem, dando o dia da audiência, dando o dia do pedido de cancelamento, você tem que fazer essa conta no rascunho e dizer com precisão nesse item que a contestação deve ser apresentada em 15 dias úteis, que o termo inicial foi o dia da audiência, quarta-feira, 2 de maio, e que, portanto, o termo final é, fez a conta, colocou isso lá. Tá ok? É o nosso tópico da tempestividade. Vamos ganhar aí uns 3 décimos até meio ponto para uma correta conta desse prazo. Fechado? Então, primeiro item da peça, tempestividade. Depois, você vai abrir aqui um segundo item para falar da síntese dos fatos. Fazer uma síntese dos fatos, trazendo aqui, então, uma rápida menção a tudo aquilo que foi narrado no seu enunciado. Não é assim? Síntese dos fatos, não vai perder ponto nenhum aqui, tenho certeza, para que você entre, então, nesse capítulo tão especial, que é o capítulo das preliminares de contestação. Então, depois de fazer um tópico sobre prazo e sobre síntese dos fatos, você entra nesse capítulo tão importante, que é o capítulo das preliminares do artigo 337. Vejam bem, pessoal, o que nós temos que fazer aqui é, então, pegar o artigo 337 e buscar nesse artigo alguns temas, algumas preliminares, que são matérias processuais, que podemos deduzir antes de discutir o mérito. E quais seriam, portanto, essas matérias? Destaquei algumas importantes aqui para vocês, como, por exemplo, uma preliminar de incompetência, por que não, né? Pensar nela, uma arguição de incompetência absoluta ou de incompetência relativa. Imagine uma ação, por exemplo, versando sobre propriedade, que não esteja no foro da situação da coisa. Eu vou arguir a incompetência absoluta, que você não viu comigo, que a ação que verse sobre direito de propriedade tem que ser proposta no foro da situação da coisa. Ou uma incompetência relativa, uma causa que não esteja no foro do domicílio do réu, então eu arguo, não há mais exceção de incompetência, não é assim? Eu arguo em sede de preliminar de incompetência relativa. Lembrando que quando eu arguo a incompetência relativa, qual é o meu pedido? E desde o capítulo da preliminar eu já vou dizer isso. Reconhecida essa incompetência, sejam remetidos os autos, remessa dos autos ao juízo competente, remessa dos autos ao juízo competente. Então, essa é uma preliminar importante a ser lembrada, uma preliminar de incompetência com pedido de remessa dos autos, sem nos esquecermos um ponto importante, especialmente para questões abertas. O importantíssimo artigo 340, que traz uma facilitação tamanha para a defesa do réu, permitindo que ele
proponha que ele apresente a sua contestação antes da audiência, sempre que ele quiser alegar incompetência. Veja comigo o que diz o artigo 340. Ele fala que se eu quiser me valer dessa preliminar, pessoal, a incompetência, eu posso protocolizar a minha contestação no foro do domicílio do réu, comunicando-se imediatamente o juiz da causa para que ele saiba disso. Qual que é a vantagem de se valer desse artigo 340, pessoal? É que eu não preciso me deslocar ao foro de onde a ação está tramitando para fazer uma audiência e só depois alegar a incompetência. Antes da audiência, lá no foro do meu domicílio, lá onde eu moro, eu faço a apresentação da contestação. Então percebam, eu me antecipei e apresentei a contestação antes da audiência, para não ter que me deslocar. Eu tenho a prerrogativa de contestar antes da audiência onde eu sou domiciliado. E percebam, feito isso, o que vai acontecer? Suspensão da audiência. É justamente o que eu não quero, ter que comparecer a essa audiência. Suspende-se a audiência até que o juiz de onde eu moro analise, o juiz decida o juiz de onde eu moro decida se vai ou não vai, e na verdade, entenda comigo, ele então, o juiz da causa, ele remete essa minha arguição de incompetência para onde a ação está tramitando, para quê? Para que o juízo da causa defina de quem é a competência e, se for o caso, designe nova data para a audiência. Explico melhor ainda. Você propôs uma ação contra mim na sua cidade. Imagine Barueri. E essa ação está tramitando lá. E eu estou aqui em Belo Horizonte. Antes da audiência, eu apresento a contestação em Belo Horizonte. O juiz de BH comunica isso ao juiz da causa lá em Barueri e o juiz da causa suspende a audiência. Aí então ele aguarda aquela minha contestação chegar e decide a competência dele ou a competência de BH. Aquele juízo que for definido como competente marca uma nova audiência. Ok? Deixa eu repetir. Lá em Barueri você propôs uma ação contra mim. Eu sou domiciliado em Belo Horizonte. O que vai acontecer? Antes da audiência, eu apresento a contestação e o juiz da causa, o juiz daqui de Belo Horizonte, comunica ao juiz da causa que eu o fiz e ele suspende a audiência. Ele aguarda a contestação chegar e decide a competência dele ou a competência de BH. Aí então, se ele entende que é dele, ele designa a nova data. Se ele entende que é de BH, ele manda para cá e o juiz daqui marca uma audiência. É ou não é um mecanismo facilitador da defesa do réu? Então, importante observação sobre a incompetência aqui no nosso artigo 340, ok? Outra preliminar importante em correção do valor da causa, afinal você não viu comigo que existe lá no artigo 292, em especial, um rol, um mapa para calcular valor de causa? Então, se, por exemplo, lá na nossa prova, o autor entrou com uma ação de alimentos, pedindo R$ 1.500 por mês e deu à causa o valor de R$ 1.500, você sabe que está errado, porque em ação de alimentos o valor da causa deve ser 12 vezes o valor pretendido. Então, você vai arguir, você vai impugnar o valor da causa como preliminar, tá vendo? Então, depois de discutir uma incompetência, você passa a pensar, por exemplo, num erro de valor de causa. Aí o que você requer ao juiz? Que retifique o valor da causa, inclusive determinando que o autor recolha custas complementares, porque ele pagou custas sobre 1.500 nesse meu exemplo, eu vou requerer que ele recolha custas complementares sobre o valor correto. Não, Gustavo. Lá no meu enunciado não tinha nada errado sobre valor de causa. Então, tem mais alguma coisa sobre a qual eu posso pensar? Tem. Essa também que é novidade do Código de 2015, né? Indevida concessão de justiça gratuita. Imagine se o autor
propondo a demanda, tendo condições financeiras, e isso está claro no enunciado, requereu e obteve justiça gratuita, é aqui na contestação que eu vou abrir mais uma preliminar para alegar o quê? Alegar que a parte tem condições financeiras e que por isso o benefício da justiça gratuita deve ser revogado, determinando-se que o autor recolha as custas iniciais, não é assim? Então olhem as matérias preliminares. Tem nada de mérito ainda, gente. É discussão sobre competência, é discussão sobre valor de causa, é discussão sobre justiça gratuita, é discussão, olha que importante essa, sobre legitimidade. E aqui é um ponto importantíssimo para a gente, né? O réu pode arguir ilegitimidade? Pode. Exemplo, na primeira contestação do exame da ordem, primeira contestação da área civil, nós tínhamos um condomínio acionado em juízo que, na verdade, não devia estar ali, porque o réu verdadeiro seria um dos condôminos. Então, o que eu, advogado do condomínio, aleguei? Preliminar de ilegitimidade. Então, sempre foi assim. Se o réu é parte ilegítima, eu alego em preliminar a ilegitimidade. Não sou eu quem deveria estar aqui. Não é o condomínio responsável por esse fato. É o condômino do apartamento X. Agora, o mais importante, inclusive para questões discursivas, é que o novo código, agora, ao falar de ilegitimidade, trouxe o importantíssimo artigo 338, lembrando que se o réu alegar na contestação que é parte legítima, o que vai acontecer? Você possibilitará ao autor a alteração da inicial para substituição do réu. Então vejam, o que o artigo 338 permite é que, ao se alegar a ilegitimidade, o autor seja intimado para alterar, para substituir o réu originário por aquele réu que eu indiquei como sendo o verdadeiro legitimado. Porque já já eu vou reforçar isso, quando eu alego a legitimidade, eu tenho que indicar, se eu souber, quem é o verdadeiro legitimado. E quando eu faço isso, o autor pede a substituição. Fazendo essa substituição, inclusive, o parágrafo único traz uma informação importante, né? De que o autor tem que reembolsar as despesas que o réu excluído teve e o seu advogado ainda receberá honorários. Honorários entre 3% e 5% do valor da causa. Então percebam, repito, eu, advogado do réu, se alego ilegitimidade passiva, eu indico quem é o legitimado. Eu tenho que fazer essa indicação, sob pena, inclusive, de ser civilmente responsabilizado. Se eu souber quem é o legitimado, eu indico. Quando eu faço isso, o autor tem vista dos autos e pode fazer o quê? Substituir. Substituir o réu por esse terceiro que eu indiquei. Pode o autor, inclusive, colocar o terceiro e manter o réu? Pode. Mas ele também pode fazer essa troca, né? Ele tira o réu e coloca o terceiro que eu indiquei. E, nesse caso, o réu que sai tem as despesas reembolsadas e o seu advogado recebe honorários de 3% a 5% do valor da causa. Não deixem de ler os artigos 338 e 339, que falam sobre essa importantíssima novidade na preliminar de ilegitimidade. Certo? Então tá bom. Eu passei aqui por algumas das matérias preliminares, você vai ler o 337 posteriormente, destacar especialmente essas preliminares, que são preliminares sempre muito usuais, tá ok? Dá uma olhada nas demais, como coisa julgada, quando existe uma causa anterior que já foi julgada e é idêntica à minha, preliminar de litispendência, que é quando o enunciado fala que existe uma ação idêntica à minha tramitando, mas focar dentro dessa ideia que um primeiro pilar da minha contestação dentro do desenvolvimento é justamente a preliminar. Um primeiro pilar dessa contestação é o pilar das preliminares.
eu volto na próxima aula dando prosseguimento a essa estruturação, tá ok? Então a gente vai se falando e espero que você então reveja tudo isso e continue com bons estudos. Um abraço.